Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus é conosco, aquele que nos direciona dia após dia, a andar em retidão, em sinceridade, com reverência, com temor, que é o princípio da sabedoria. O fim é teme a Deus, a Cristo, e alcance o entendimento do alto, que é desviar do mal, é perseverar segundo a sua justiça, perseverar dia após dia, segundo a retidão, que só é possível através dele. A Bíblia diz que Deus cria o ser humano na retidão, mas muitos tomam atalhos, muitos são os caminhos que levam à perdição, à destruição. A Bíblia diz também quem poderá endireitar aquilo que ele fez torto. Por tudo ele permite. Ele disse, eu formo a luz, eu formo as trevas, eu formo o ferramenteiro, eu faço absolutamente tudo. Ele é o Pai dos Espíritos, do qual ontem Jesus nos disse, né? Alegrais antes não que os espíritos vos sujeitam, antes alegrai por terem os seus nomes escritos no céu. A alegria nossa está em revestir do capacete da salvação. A alegria nossa está usar o escudo da fé para apagar todos os dados inflamáveis do maligno. A alegria nossa está nas armas espirituais que ele nos concede da nossa milícia, que não são terrenas, mas poderosas, celestiais, para destruir todas as fortalezas, a vigilância, os dons espirituais irrevogáveis que se opera segundo o amor, do qual ele nos mantém com a visão do alto, assim como Davi dizia que via o meu Senhor dizer ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, enquanto coloco os vossos inimigos por escabelo de vossos pés. Pelo que mal nenhum temeremos. Jesus ensina: não temeis a homens. Os sacerdotes, os fariseus, o povo daquela época, assim como muitos nos dias atuais, temem a homens, assim como eles temiam aos homens, porque eles defendiam os profetas que falavam pelo Espírito de Deus, porque muitos eram os falsos, que falavam aquilo somente para alegrar o rei, os governantes. Assim como nos dias atuais, muitos são os falsos, que a Bíblia nos ensina: acautelai-vos do fermento dos fariseus, aqueles com a mente cauterizada, corrompida, porque toda vez que se lê a lei de Moisés, o véu é colocado e não se alcança a revelação, aquele que revela a imagem, a glória do Deus vivo, que é Jesus, Filho do homem, não a natureza humana, mas a natureza divina, o elo da perfeição, do qual, quando nós recebemos o seu Espírito na tábua de um coração de carne, perseveramos. O óleo nosso, que é a base do perfumista, no nosso coração, e que são os mandamentos, guarda em seu coração, e as especiarias, que é o Evangelho, da qual exalamos o bom perfume em Cristo, e aquele que o seu interior está cheio, a sua boca anuncia, e nós perseveramos dia após dia, anunciando o Evangelho, fazendo a vontade do Filho amado, que é a ordenança do Deus Altíssimo, e a ordenança do Filho é ir de anunciar o Evangelho, porque ele disse:
De agora em diante não haverá mais mestre entre vós. Há aqueles que têm acesso ao sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, do qual o rei de Salém, rei de justiça e luz, trouxe pão e vinho, abençoou o maior, não achou ninguém maior, abençoou da promessa, a semente de Abraão, tamanha honra que Abraão dizimou de tudo ali com ele. O rei de Sodoma lhe fez uma proposta, e disse: me dê as almas que eu lhe conceda a fazenda. E ele disse: longe de mim que tomei algo de ti, tudo quem me deu foi o possuidor dos céus e da terra. Assim nós jamais tomamos por empréstimo do mundo, porque aquele que se torna por empréstimo do mundo se torna escravo. Jamais devemos amoldar segundo o padrão deste mundo. Como Jesus disse: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. Além de um irmão, aquele que faz a vontade do Pai, além de um irmão, ele é um amigo na diversidade para aqueles que obedecem a sua voz. Aquele que tiver ouvidos, que for do seu aprisco e que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque pelo esfriamento, pela apostasia, muitos estão como nos tempos de Eli, a visão é escassa. Jesus dizia: vós não vês o tempo, não vês os céus e diz que vai chover? Porque não sabeis discernir o que está por acontecer? Mas muitos são os que dormem, muitos são os que estão desapercebidos, porque assim está escrito e deve se cumprir, que seria como no dia de Noé, que o povo bebia, comia, dava-se de casamento. E veio então um dia que a arca estava pronta, porque aquilo lhe foi imputado como justiça. Noé aperfeiçoou a sua fé segundo as obras, construindo a arca. E quando ali entrou, juntamente com a sua família, que também creram e perseveraram nas obras de justiça, porque a responsabilidade é individual, a Bíblia diz ainda que há 3 homens justos na cidade: Daniel, Ló, Noé, numa cidade, somente os 3 se salvarão. E ali, quando entrou juntamente com a sua família, saber mais 7, Noé e mais 7, juntamente com os animais, fechou-se a porta, e Deus a fechou por fora, e já não houve esperança para aqueles que ficaram de fora. Assim é a porta da graça. Muitos que dormem, que não guardam o seu azeite, que não guardam a sua candeia acesa como luz, como ele nos disse por esses dias, a luz, a candeia não se põe debaixo de um cesto, mas põe no velador. Temos que ser luz, e luz para as nações e os povos, anunciar a verdade, que é viva e eficaz, que liberta, que cura, para que o povo se arrependa de seus maus caminhos e alcance a salvação e a vida eterna. Porque os dias são maus, dias de apostasia, dias de esfriamento, dias de que o povo dorme. Filhinhos, por que dormis? Já é a derradeira hora, eis que venho sem demora. Porque daquele dia, daquela hora, nem o filho nem os anjos sabem. Os anjos são os ceifeiros, um é o que planta e o outro é o que colhe. Mas sabemos que Jesus, que está com o governo sobre os ombros e que está de pé no centro, como no centro do trono, como de pé, como quem pisa uva nos lagares, aquele que tem um ferro que despedaça todo o barro, ele está julgando os povos e as nações que amotinam em vão.
porque ele já do pecado, porque não reconhecer a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, rejeitaram, porque a luz expõe as suas más obras. Da justiça, porque e do juízo, porque já foi julgado e cabe agora exercer a justiça para que seja expulso todo principado e potestade, toda impiedade, que caia por terra, e assim ele faz segundo o anjo do concerto, aquele que aplana os caminhos, que derruba os montes, entulha os vales, aquele que traz a retidão, para que prepare um povo bem disposto, num só propósito, numa só fé, num só coração, numa só mente, onde não há muros de separação. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, exercendo o direito, porque ele disse: se vós estáis em mim, ou em vós sede santos, sede justos, como ele nos disse hoje, permitis ser lavados pela palavra, que é viva e eficaz. A água transformada no vinho novo, sangue carmesim, do qual ele esvaziou ali naquela cruz, porque o sangue não herda a eternidade. Um corpo ele preparou, da qual o corpo amortecido, a Bíblia diz que quando o homem já não há os roedores, os dentes, tudo será renovado através de um corpo glorificado. Todo corpo cansado, humilhado, será exaltado, será glorificado, receberá aquilo que ele tem, que ele é riquíssimo: a honra, a glória e a imortalidade. Aleluias, ou glórias a Deus. E assim nós perseveramos dia após dia, porque aquele que passar, que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Assim nós perseveramos dia após dia, segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, segundo a sua imparcialidade, marchando sempre à frente, porque o soldado que alista como bom soldado em Cristo, ele não milita mais como a vida civil, ele não se amolda mais segundo o padrão deste mundo. Aquilo que antes ele achava como lucro, hoje ele considera como prejuízo por conta do amor de Cristo. Aquilo que Deus para ele é exaltado, aquilo que é elevado, é abominável para homens. Ninguém há vez de servir dois senhores, a um a mais, o outro odiar. Ninguém serve a Deus e a Mamon, ninguém serve a Cristo e a Belial. Não há comunhão, julgo desigual. Não há comunhão de luz com trevas, de injustiça com justiça, de incrédulo com credo. Temos que perseverar dia após dia segundo aquele que nos mantém de pé, aquele que nos sustém, do qual ele nos persevera. Toda honra e toda glória seja dado a ele. Ele é o nosso único bispo e bom pastor de nossas almas, aquele que deu a sua vida por amor das ovelhas que ouvem a sua voz, são do seu aprisco, sacerdócio real e santo, geração eleita, Rei dos reis, o Rei da glória, o grande eu sou, o Emanuel, o Deus é conosco, aquele que nos concede a paz, o príncipe da paz, não segundo o mundo, aquele que nós já não importamos com nada nesta vida, a não ser anunciar a verdade para que aqueles que estão segundo a mentira alcancem a verdade. Mas a nossa morada é celestial, nós almejamos aquilo que é do alto. Nós estamos fitos naquilo que é invisível, naquilo que a Bíblia diz que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou.
E assim nós o buscamos de dia e de noite na sua palavra, do qual ele nos revela e nós perseveramos. Buscamos a sabedoria do alto, que é na origem, antes mesmo do princípio. Ela é pura, ela é eficaz, ela é sem heresia, sem hipocrisia. E assim ela liberta, ela cura. Jesus disse a respeito: vós sois aqueles que colocam o povo sobre um jugo, um fardo pesado, e não movem um dedo para ajudá-los. Vós sois aqueles que atravessam o oceano e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que vós. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Meu jugo, meu fardo é leve. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprendei do alto. Se o homem quiser algo do alto, buscai aquele que nos concede. Porque maldito do homem cuja confiança está em homens, com um coração enganoso, que faz muitos planos, mas não prevalece. Porque sempre o que vai prevalecer são os planos do Senhor. E assim nós devemos perseverar dia após dia, segundo a justiça, segundo a equidade, segundo aquilo que Deus firma, em nossos passos, as nossas atitudes, como Ele nos ensina. A forma de louvar e adorar a Deus é o culto racional. Nós somos o próprio culto. Através das boas atitudes, somos um culto de ação de graças, através das atitudes. Não segundo somente o mover de lábios, com o coração distante. Conforme o profeta dizia, este povo é um povo que o louva somente com o mover de lábios e um coração distante. Porque temos que estar com o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Temos que estar na benevolência, temos que estar andando com os atos de justiça, temos que estar dia após dia, segundo como ele nos diz: se vós estáis em mim, eu em vós, sede santos, sede justos. Porque quando a palavra está em nós, é a palavra que nos lava, que nos santifica, que nos purifica, e nós perseveramos, e toda honra e toda glória seja dado a Ele. E em mais um dia, marchando firme na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e através da fé tudo é possível ao que crê. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo. Quando assim nós perseveramos, Ele agrada, Ele vê que há sinceridade em nós, porque Ele sonda o intento da mente e do coração. Assim, quando o profeta Samuel foi ali para ungir o rei Davi, quando ele olhava a e ele disse ao profeta: não vejo como um homem vê exteriormente, este já está reprovado. Até que, passando todos os filhos ali de Jessé, pergunta: tu não tens mais filhos? E ele disse: vá chamar Davi, que está no campo a cuidar das ovelhas. E ali ele chegou e ungiu o rei Davi, homem segundo o coração de Deus todos os dias, exceto no caso de Urias. Houve consequências da sua desobediência. Ele fez a confissão no Salmo 51, mas Deus, aquilo que ele fez em oculto, Deus fez
que todos Israel soubesse, porque não há nada que o homem faça em oculto que não seja revelado. Mas Deus usou da misericórdia e poupou a sua vida. Ele disse: tu não morrerás. E ele perseverou, ele arrependeu e perseverou com o coração reto e sincero. Assim, nós devemos contar com a misericórdia, com a benignidade, que é o fato de não sermos consumidos, que nos renova a cada manhã, mas jamais ser pecadores penitentes, aqueles que perseveram no erro dia após dia, e cada dia estão mais distantes, destituídos da honra e da glória de Deus, porque blasfemaram contra o Espírito Santo, e a blasfêmia do Espírito Santo não há perdão. Aqueles que têm o seu nome riscado no livro da vida, porque ele disse a Moisés: uso da misericórdia como quero. E assim ele está julgando, assim ele está galardoando a cada um segundo as suas próprias atitudes, quer sejam boas, quer sejam más, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares colherás. E em mais um dia, perseverar em vigilância, em oração, meditando na sua palavra de dia e de noite. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.